Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Está comigo hoje alguém que teve que parar de trabalhar para vir aqui bater um papo conosco. Ele é médico radio-oncologista, acertei? Isso. Médico radio-oncologista. E o nome dele é Luiz Humberto dos Santos. Luiz, antigamente eu apertava a mão, agora, né? Muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre diversos assuntos, na verdade. E, francamente, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço o convite, não é minha rotina esse tipo de situação, mas eu vim com o maior prazer, principalmente porque nós vamos falar de um assunto muito interessante e muito importante. Perfeito. Luiz, eu já trouxe outros médicos aqui e eu sempre faço uma pergunta para os médicos que estão aqui, porque médico trabalha com a materialidade, né? O que te levou, tu, médico, a te tornar espírita, por exemplo? As coisas nunca são por acaso. Eu sou de família católica, minha mãe era uma católica fervorosa, mas os meus avós paternos eram espíritas. E eu, na infância, quando frequentava e ia em férias na casa deles, eu convivia com esses livros e no início por curiosidade, depois eu fui tendo um pouco mais de entendimento e comecei a ter mais interesse em ler sobre isso. E a partir dali eu fiquei por alguns anos dentro da juventude lendo sobre o Espiritismo, ainda frequentando a Igreja Católica, até um ponto que eu não me sentia satisfeito e pleno nas respostas que eu me fazia dentro da Igreja Católica. E aí eu fui encontrar a fonte das explicações, das minhas dúvidas dentro da doutrina espírita. A partir dali eu sempre me interessei e li, estudei. E há 15 anos eu frequento semanalmente um núcleo espírita aqui em Santa Maria. Tu frequenta a Aliança Espírita, né? Frequenta na Aliança Espírita. E me diz uma coisa, Luiz, os teus pacientes, digamos assim, eles, imagino que eles não saibam que na frente dele tem um médico espírita. Quando eles ficam sabendo, digamos assim, por um motivo ou por outro, eles têm alguma reação particularmente diferente se eles soubessem que tu é, por exemplo, jogador de futebol? Olha, na verdade, muito poucos, de uma forma geral, sabem qual é a filosofia ou qual é a minha crença. Mas alguns, e eu trabalhei muitos anos dentro da universidade, no hospital universitário, na radioterapia, então eu fazia as visitas de retornos, fazia os controles. Alguns pacientes, depois de um primeiro contato, conversando com eles, dependendo de algumas coisas que eu falava, algumas mensagens que eu dava no diálogo da consulta, eles me perguntavam, mas o senhor é espírita? E aí eu dizia, olha, eu não posso me dizer que eu sou assumido porque eu não frequentava na época, mas eu lia e estudo, eu gosto da filosofia, eu estudo e acho que é muito importante. E ali criava-se muitas vezes alguns vínculos com as pessoas, porque daí elas se abriam um pouco mais para esse lado. Eu acho que a medicina peca no sentido de só ser ciência. E acredito, e isso eu já li em livros antigos, que o dia que a medicina juntar a ciência com a filosofia
no caso aqui a espírita ou a religião, ela vai ter muito mais resultados, porque nós não adoecemos fisicamente só pelo corpo. A nossa doença a gente sabe que vem já de bem antes. E o corpo é uma forma em que ela se manifesta nos nossos órgãos doentes. E pela experiência que tu tens nesses anos todos, trabalhando tu és médico radio-oncologista, né? Trabalhando com pessoas com câncer, digamos assim. O espírita, ele reage diferente, com mais aceitação, digamos assim, quando ele se vê com essa doença terrível que é o câncer? Eu acredito que sim. Inclusive, quando no meu trabalho, bem no início, em que eu ainda não estava convencido de abraçar a doutrina, eu me questionava por que crianças tinham câncer, por que certas pessoas que a gente sabia que eram pessoas boas, de boa índole, pessoas ótimas, e de repente elas tinham câncer. O Espiritismo, ele nos explica isso. Não é nesta vida que nós criamos as coisas. Muitas vezes, eu gosto de falar essa frase, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, por alguma razão que nós desconhecemos, nós estamos tendo uma doença que serve muitas vezes para nos revermos as nossas metas, revermos os nossos conceitos de vida, e outras vezes para que nós possamos reavaliar nossa conduta e, quem sabe, mudar a nossa vida em função daquilo ali. E os resultados vão depender disso, porque muitos que se curam mudam totalmente a maneira, a forma de viver. Tem pessoas que não se cuidam, não se amam, se jogam no vício de todas as maneiras, o álcool, o fumo e outros tipos de vícios, que isso aí prejudica. E se a gente leva olhando pelo lado espírita, dá para entender o porquê daquilo ali. Eu digo que aquilo sempre é um desafio. Deus sempre nos dá desafios que vão servir para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Agora, a forma que nós vamos trabalhar ou lidar com esse desafio vai do nosso livre-arbítrio, que nem sempre é o ideal ou é o melhor, mas a conduta que nós tomarmos é nossa decisão e Ele respeita. Luiz, e tu é uma pessoa, tu é um médico aqui neste plano, e os médicos aqui neste plano cuidam das pessoas aqui deste plano, né? E na espiritualidade, existem também lá médicos? E se existem, qual é o papel desses médicos lá do outro lado da vida? Eu estou convencido disso, que tanto aqui quanto no outro plano existem médicos. E uma referência que é fácil de a gente dizer para as pessoas, como, digamos assim, uma indicação de raciocinar sobre isso, o André Luiz, que foi no livro, que depois foi feito filme há pouco tempo, o Nosso Lar, tem uns 10 anos, ali dá para entender bem esse processo. Porque quando nós desencarnamos, na verdade, a única coisa que a gente não possui é o corpo físico. Logo que a gente desencarna, nós estamos vivendo num mundo não materialmente de concreto como esse agora, em que eu toco e sinto as coisas, mas no plano espiritual eu vou me ver da forma como eu estou, embora não tenha nada concreto, embora eu sinta que esteja num lugar de formas, mas de consistência, de vibrações diferentes. Então, no meu entendimento, eu desencarnei, eu sou médico. Lá, se eu estiver preparado, se eu estiver em condições, apto para isso, eu posso voltar a ser médico. Mas nem sempre, na hora que eu desencarno, eu vou continuar sendo aquilo que eu fui aqui na Terra. Perfeito. Eu posso ter tido uma vida muito desregrada, mesmo sendo médico, não seguir nenhuma linha de conduta, eu chego lá, eu vou ser um coitado, analfabeto, desamparado, que precisa do auxílio de todos. E à medida que para mim, a forma como me faz o entendimento, a concepção do Espiritismo, do que o Allan Kardec decodificou, é que nós vivemos em planos vibratórios diversos. O mundo é cheio de vibração, não existe nada parado.
Até as pedras têm vibração. Se a nossa vibração for muito baixa, nós vamos ficar aqui nesse plano terreno. Se nós vibrarmos melhor, e essa vibração tem relação com o amor, com o que nós desejamos, com os nossos bons pensamentos, com o nosso amor ao próximo e tudo mais, e aí a nossa vibração vai aumentando. No meu trabalho, na radiação, a gente usa a radiação é um tipo de onda, que antigamente, quando eu comecei, existiam radiações de comprimento de onda maior, em que não penetrava tanto no organismo e a gente podia tratar tumores de pele. E a radiação de intensidade de comprimento de onda menor, quer dizer, ela vibra mais, e aí ela atravessava os tecidos, inclusive atravessava todo o corpo humano de uma forma homogênea. Então, eu consegui me explicar o que o Espiritismo propõe relacionando com o meu trabalho. Perfeito. Hoje nós temos máquinas na minha área extremamente precisas em que a gente pode tratar um tumor de 1 centímetro sem lesar nenhum tecido ao redor. Então, à medida que eu for me elevando, melhorando a minha vibração como um espírito, eu vou chegar num plano tão elevado que lá não vai precisar de médico. E os médicos no plano espiritual, no meu entendimento hoje, eles não usam essas máquinas que nós usamos, esses medicamentos. Eles vão usar o amor, a água fluida e uma série de outras coisas do plano espiritual. Mas eles podem dar suporte emocional e orientações. Então eles podem ser médicos e continuam sendo, claro que trabalhando de outra forma. Perfeito. Luiz, a produção acabou de me dizer que faltam 2 minutos, certo? Mas nesse espaço de tempo, eu vou deixar para ti um questionamento para te responder no segundo bloco, iniciar o segundo bloco. É o seguinte, hoje aqui tu estás médico, certo? É bem provável que tu tenhas te preparado lá no plano espiritual antes de encarnar para te tornar médico aqui, ou as pessoas se tornam engenheiros, se tornam médicos, se tornam isso ou aquilo, assim, porque surgiu aleatoriamente essa oportunidade. Ou, em outras palavras, o Luiz se preparou para ser médico ou casualmente ele veio e virou médico? Mas tu vai responder no início do segundo bloco. Certo. E com essas palavras, eu estou encerrando o primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. O nosso intervalo é apenas 30 segundos e a gente já estará de volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. Está comigo hoje médico radio-oncologista Luiz Humberto dos Santos, e a gente está batendo um papo sobre medicina, espiritualidade, etc. E no final do primeiro bloco, para quem está chegando agora, eu deixei um questionamento para o Luiz que ele vai responder agora. O Luiz, lá no mundo espiritual, hoje ele é médico aqui. Ele se preparou para ser médico aqui
ou ele se tornou médico por acaso, por uma dessas coisas que acontece? Luiz? Bom, no Espiritismo, eu estou sempre olhando pelo ângulo de visão do espírita. Perfeito. No Espiritismo não existe acaso. Tudo que acontece tem uma razão de ser. Muitas vezes nós não temos a noção de que aquilo que está acontecendo hoje, daqui tantos meses ou anos, vai se posicionar para nós. Então, sempre que a gente vem à Terra, no reencarne, tudo é preparado, não tem nada que escapa, tudo é programado. Se o espírito ele tem merecimento, ele é um espírito de boa intenção, um espírito um pouquinho mais elevado, não é tão ignorante no ponto de vista de religião, de sentimento, de afetividade, ele até pode participar dessas decisões lá no plano espiritual. E aí é feito um DNA. Então, antes de eu vir, certamente, se eu não participei, foi definido que eu teria que ser médico nessa encarnação. E eu tive algum preparo de alguma forma. Claro que isso aí, nós estamos falando tudo em hipótese, porque nós não temos esse conhecimento, essa capacidade. Mas a gente é preparado para qualquer profissão. E essas profissões, independente de ser o varredor de rua, ou ser um presidente da república, ou ser um grande cantor, ou seja lá um prêmio Nobel, são situações que a gente vivencia para nos aprimorarmos, para nós elevarmos o nosso conhecimento, o nosso nível de afetividade, o nosso nível na caridade, na fraternidade, o exercício da humildade, que quanto mais se eleva, muitas vezes a gente diminui a humildade, né? Então é esse exercício. Nós temos que nos reportar sempre ao que Jesus, quando veio à Terra, disse. Ele nenhuma vez se declarou doutor ou grande conhecedor de nada. Ele foi com humildade, trabalhando, conversando e explicando, propondo uma maneira de vida. Por isso que, para mim, o Espiritismo me cativou, porque eu considero como uma filosofia de vida. E ele é dito, inclusive por Allan Kardec, de que isso não é uma religião. Tanto que nós não temos batizado, não temos casamento. Então, se eu quiser vivenciar esse lado social também, eu preciso ir à Igreja Católica ou outra religião. Mas o Espiritismo, como filosofia de vida, é o que serve para mim. É o que eu abracei, que eu adotei, e é o que tem me ajudado muito e me explicado certas coisas da minha vida que só me dá satisfação. Luiz, eu vou voltar a um questionamento que tu fizeste, o questionamento não, uma afirmação, também não é exatamente uma afirmação, algo que tu falou no início do programa, com relação à tua área, ao câncer, por exemplo. A pessoa que desenvolve um câncer, é assim que se diz? Desenvolve? Tá? Que desenvolve um câncer, isso aí, digamos assim, está no planejamento espiritual dele para esta vida, ou ele desenvolve por outros motivos? O que a doutrina espírita fala a respeito disso? Quando eu digo câncer, pode ser outra doença qualquer ainda. Certo. Na verdade, eu vou dar o meu entendimento, e eu não sou um expert no assunto, vão me perdoar. Sim, mas tu tem 15 anos de estudo. Dá para dizer que sim, mas a gente nunca está completo, né? Tanto somos que eternos aprendizes, né? Exatamente. E reencarnamos muitas e muitas vezes para poder aprender essa concepção. Mas assim, quando é planejado uma futura reencarne, existem algumas situações que podem despertar doenças ou outras coisas no transcurso daquela existência. E dentro da medicina, depois de muitos anos, surgiu em pesquisas, se descobriram e definiram células que são chamadas totipotenciais, que são células que podem formar qualquer tipo de tecido que nós temos dentro do nosso organismo. Nós não sabemos onde é que ela está, mas ela pode fazer isso. Então, fazendo um paralelo entre o que a medicina apresenta e o que o Espiritismo propõe, eu diria o seguinte: se eu tenho uma conduta de vida bem regrada, com uma família bem harmônica, com amor, com fraternidade, exerço meu trabalho com boa vontade, faço tudo aquilo que a vida está me oferecendo da melhor maneira possível. E eu tenho aquela célula do câncer,
Mas como eu tive atitudes boas de caridade, de fraternidade, possivelmente, se eu vier a ter esse câncer, vai ser um câncer que pode ser curado. Agora, se eu sou um desregrado, que eu não considero, não tenho respeito nem pelos meus pais, pelos mais velhos, coisas que a gente aprende na infância e que hoje em dia, infelizmente, está um pouco meio abandonado, eu posso vir a ter um câncer e não estava programado nessa existência, mas eu, pelo meu livre-arbítrio, pelas minhas atitudes, proporcionei condições para que o meu organismo fizesse com que esse câncer crescesse. E muitas vezes eu posso até morrer desse câncer. Perfeito. E eu li um romance espírita psicografado e a gente aprende muito nesses romances. Eles são leves, são interessantes e são instrutivos. Em que havia uma história de duas mulheres. Uma que estava predestinada a ter um câncer de mama e era um câncer grave. Ela recebeu aquela notícia, procurou recurso, ela era de pouco recurso, mas ela conseguiu os recursos, foi tratada e passou a ser uma pessoa que se preocupava com os outros, ia voluntariamente ouvir e dar apoio às pessoas que estavam em sofrimento. Ela teve a doença dela e ficou curada da doença. Uma outra, que nem havia essa previsão, mas ela falava mal de todo mundo, ela era mal agradecida, ela tratava mal as pessoas, se achava acima de todos. Como consequência, o câncer que ela veio a ter acabou fazendo com que ela morresse. Então, por isso que eu falei no início que nós somos herdeiros de nós mesmos. Se eu tiver uma atitude boa, certamente eu só vou colher coisas boas. Se eu ir para o outro lado, não tem problema, ninguém vai dizer não vá. Mas se eu for, eu já sei que eu vou ter consequências e vou ter que responder por elas. Perfeito. É assim que a doutrina apresenta para mim. Exatamente. Luiz, vamos sair um pouco da doença, vamos entrar na família. Quando uma pessoa nasce, ela está, digamos assim, predestinada nesse planejamento que tu falaste aí, a nascer com aquele determinado pai, aquela determinada mãe, determinado irmão, ou tudo é aleatório, ou tudo é casual, digamos assim. Eu sei que tu já me disse que o Espiritismo diz que não existe casualidade. Ok, mas explica para o nosso telespectador. A família, nós temos famílias na Terra e temos famílias espirituais. A família espiritual, em princípio, é uma só que nem sempre num período, numa fase de reencarne, a família vem toda para aquele mesmo grupo. Então, muitas vezes nós vemos, se a gente olhar ao redor, até os conhecidos, e a gente vê muito na televisão, uma família harmônica, muito bem, e de repente um dos filhos se transforma ou se torna um bandido, ou se perde e se vai para o lado do mal. Possivelmente essa pessoa não seja daquela família, ele foi colocado ali naquele grupo e o grupo veio possivelmente para ajudá-lo, para fazer com que ele aprenda, com que ele evolua. Quando a família consegue, ótimo. Quando não consegue, tem que reproduzir o processo novamente numa outra reencarnação. Mas quase sempre nós reencarnamos numa região ou com os mesmos espíritos próximos. E quase sempre nós estamos com alguns espíritos que são espíritos familiares nossos do plano espiritual. Essa é uma dádiva que Deus nos deu. Não é por acaso, mas nem sempre eu vou vir com todos os meus entes queridos do plano espiritual. Agora, se eu tenho essa família, a palavra de Deus é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, vamos amar aquela pessoa, mesmo que seja uma ovelha negra na família, porque tem as ovelhas negras, né? Sim, que nós certeza. chamamos. Então, essa ovelha negra precisa muito mais de carinho, de atenção, do que os outros que estão em harmonia. Perfeito. É assim que eu entendo a família. Luiz, já falamos de doença, falamos de família, e agora vamos dar uma pinceladinha em fé. Em que se fundamenta a fé da pessoa? Eu quero deixar bem claro para você que nos assiste, que a fé é uma coisa muito pessoal, muito particular. Não significa dizer que a forma que eu pense, a fé é que é correta. Absolutamente. Mas, por exemplo,
Em que se fundamenta a fé, na tua opinião, Luiz? Olha, é muito difícil a gente conceituar fé. Eu diria que fé é uma coisa que primeiro vem de dentro. Ninguém te coloca ela e ninguém te põe dentro da tua cabeça ou do teu coração. Ou tu tens fé ou tu não tens fé. Pelo andar da nossa vida, se nós temos sofrimento, quem é o primeiro que a gente pede ajuda? Deus. Nós pedimos ajuda a Deus, ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, o nome que quiser, o sinônimo que quiser. Muitas vezes a gente acha que aquilo que está acontecendo não vai se resolver, mas se a gente reza, tem fé, faz uma oração, pede de coração o auxílio e vem a resposta, nós vemos que isso aí tem a ver com a nossa fé. E quanto mais a gente observa, para e observa as coisas, os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, a gente vê e dá para se convencer que a fé é uma questão íntima, que funciona. E eu até toquei nesse assunto contigo no início, sobre fé, porque eu percebo que as pessoas hoje, nós estamos vivendo na era que o pessoal chama de era da depressão. E a depressão, dentro do conceito espírita, é uma falta de ocupação, é um vazio, é uma falta de objetivos. Ou porque a pessoa tem de tudo, não precisa se esforçar para nada, ou porque ela não tem muito e aí não vê motivação nenhuma para querer evoluir no plano terreno. Esses são alguns erros que a gente percebe. Quer dizer, se eu tiver fé em mim, primeira coisa, nós temos que ter fé em Deus, mas eu tenho que ter fé em mim, porque não adianta eu só ter fé em Deus. Se eu não tiver fé em mim, eu não vou sair de onde eu estou. Deus não vai vir aqui me alcançar as coisas, me dar dinheiro, botar na minha conta ou fazer uma prova. Eu tenho que fazer. Tudo depende de mim. E é esse o que encanta no Espiritismo. Não adianta eu pedir para um anjo, para o meu mentor. Eu tenho que fazer por isso. Essa é a grande mensagem que o Espiritismo dá. E essa é a forma como Deus nos proporciona de utilizarmos a nossa fé em nós e nele. Não esquecendo que todos nós temos um pouquinho de luz divina. Se a gente não alimentar essa luz e deixar ela iluminar, nós não vamos chegar lá. Agora, se a gente dá oxigênio para essa chama pequenininha, essa chama vai nos levar para a grande chama, que é Deus. Perfeito. Luiz, a produção está me sinalizando que o nosso tempo acabou. Certo? Mas antes de acabar definitivamente, né, se tu quiseres deixar algumas palavras, por favor, fica à vontade. Eu primeiro quero agradecer o convite, o Jader foi muito gentil, eu nem imaginava que fosse acontecer isso. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar, e olha que eu não tenho intenção de ensinar ninguém e nem de convencer ninguém, mas que a gente tenha fé em nós mesmos, e apesar de todas as dificuldades que está se vivenciando agora, nessa época de pandemia, se a gente tiver fé, tiver uma boa vibração de pensamento, praticar o amor fraternal, o amor, não amor só pai e filho, o amor ao próximo, como o Cristo veio pregar aqui na Terra, e foi isso que ele deixou, essa mensagem, nós vamos sair disso tudo. E tudo que vai acontecer é para o nosso aprimoramento, não tem nada por acaso. Então, toda essa fase que nós estamos passando é porque a gente tinha que passar. E se não passasse, nós íamos ter que reencarnar para passar por isso. Então, fé é a principal elemento para que a gente fique ligado, conectado com Deus. Vamos nos conectar com Ele na nossa internet e ligar o plug para lá e lançar a energia para lá e ficar recebendo energia de lá. E não só ficar no plano terreno. Essa é a mensagem pequena que eu gostaria de dar e agradeço a oportunidade. Luiz, na verdade, então é um agradecimento recíproco. Agradeço a tua presença aqui, por tu teres aceito o meu convite, para a gente bater esse papo agradável, interessante e esclarecedor a respeito desses assuntos que nós falamos hoje aqui. Luiz, mais uma vez, muito obrigado e com certeza tu vai voltar aqui
em outra oportunidade, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. E dizendo isso, estou encerrando o programa Palavra Espírita, não sem antes agradecer aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar: Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Lar de Joaquina, e Odontologia Lauda. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.